Então eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Esther. O livro de Esther é um livro extremamente interessante porque ele em nenhum momento cita o nome de Deus ou menciona Deus. Em nenhum momento o livro de Esther se utiliza da palavra de Deus, menciona Deus em nada. Em nada, em nada, em nada, em nada. O nome Deus não é pronunciado em Esther em momento algum. E isso é extremamente interessante, porque apesar de não ser mencionado em momento nenhum o nome de Deus, você percebe Deus presente em todo momento na história. Então, assim, é algo extraordinário. Como Deus tem o controle da história, como de fato o nosso livre-arbítrio, Ivan, ele é um livre-arbítrio como um grande guarda-reio de uma pista de corrida, né? Na pista de corrida você está lá correndo, se você escapar tem a zebra, da zebra tem a grama, da grama tem a caixa de brita, da caixa de brita, depois, no final de tudo, vai haver um guarda-reio. Esse guarda-reio, a função dele é jogar o carro de volta à pista, não é? Ou impedir que o carro ultrapasse um determinado limite, não é? E assim também é o controle de Deus dentro da nossa história. Tá ali a grama para ser a zebra, a grama para ser um atrito maior para os pneus e diminuir a velocidade do carro. Tá ali a caixa de brita para o carro afundar e perder mais velocidade ainda, se possível até parar completamente na caixa de brita. Mas se nada disso for suficiente, há lá os pneus e no final o guarda-reio para jogar esse carro de volta para a pista ou para parar esse carro. Assim é o controle de Deus dentro da nossa história. Nós temos um livre-arbítrio? Sim, nós temos, claro que temos. Mas temos um livre-arbítrio limitado, porque o ponto final, o desfecho final, o comando total da história está nas mãos de Deus. Então, se a gente caminhar muito para ultrapassar um determinado limite que vá comprometer uma história toda uma história, todo um contexto, todo um plano, um projeto de Deus para uma geração, para uma região, tem lá um guarda-reio que nos joga de volta para a pista. A história de Esther é sensacional. Tudo o que acontece, acontece com a mão de Deus, com a interferência de Deus, com a direção de Deus. Mas, em nenhum momento o nome Deus é citado. É sensacional isso. E aí tem o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, que é, apesar de Deus não ser mencionado, você nota a presença de Deus a todo momento na história e na vida das pessoas. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de compartilhar é: muito mais importante do que ter Deus na boca, do que falar de Deus, muito mais importante do que isso é nós refletirmos a glória de Deus através da nossa vida. Nós mostrarmos Deus através das nossas ações, das nossas vidas e das nossas atitudes. Então, muito mais importante do que ficar falando de Deus, tagarelando de Deus, jogando Deus para os quatro cantos, o desafio e o propósito é mostrar Deus através das nossas ações, das nossas atitudes. E é muito melhor, é muito mais convincente. Arrasta, o exemplo, como dizem por aí, é verdade? O exemplo arrasta. Olha, é desafiador, é desafiador. É desafiador. Mas é possível. E eu estou para dizer para vocês que, infelizmente, nós vivemos numa geração que mais fala de Deus, do que vive e mostra Deus através da sua vida e das suas atitudes. Agora, o que nós vamos fazer com tudo isso, né? O que nós vamos fazer com tudo isso? Ah, quer saber, pastor? A maior parte da galera não está nem aí. Fala de Deus através só realmente da fala. Tem o Deus nos seus lábios,
mas não tem Deus na sua vida, nas suas atitudes, no seu dia a dia. Então quer saber de uma coisa? Vamos logo chutar o pau da barraca e vamos aí quebrar tudo e ninguém presta e todo mundo tem rabo preso e vamos para a esbórnia. Essa é uma opção. A outra opção, que é o que Sartre vai chamar de boa-fé, é você falar, independentemente do que o outro faz, independentemente do que o outro fala, eu vou me empenhar para viver isso na minha vida. Fiz-me tudo para com todos, para que, se possível, eu ganhasse um. Eu vou fazer de tudo para que não seja um discurso na minha boca, para que realmente eu venha viver, para que as pessoas venham olhar e venham notar que há algo diferente na minha vida. Caso contrário, ainda tem gente que acha, né, que chuta o pau da barraca e continua dentro de uma igreja, aí vira um religioso, que, como diz o ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É ligado em normas, em regras, mas completamente desconectado de princípios. Completamente desconectado de uma vida realmente íntegra diante de Deus. É muito melhor alguém que peca, se humilha, chora, reconhece, eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso entender isso, eu quero, e vai buscando, quebrantado ali, reconhecendo que é pequeno, que nada é, ou que precisa do Senhor na sua vida, do que alguém que arrote aí para os quatro cantos, que é o bambambam, o santão, o santarrão, o super-homem, e não vive nada do que prega. Mas muito melhor. É muito melhor ter alguém quebrantado do que alguém acomodado, acostumado na religiosidade, encostado lá, vivendo toda sorte de malignidades, né? E essas pessoas ainda se esforçam, e se esforçam muito, para manter uma vida dupla. Olha, é impressionante. Gente, é impressionante o quanto que, se nós apertarmos, nós descobrimos coisas das pessoas. Eu pegava os, né, assim, se você pegar o celular de alguém, né, desbloqueado, você descobre muito dessa pessoa, né? De como se posta de verdade, de como vive, não é? Então, peraí, que loucura é essa? Eu já ouvi coisas do Arco da Velha, não dá nem para compartilhar, porque alguém pode escandalizar, né? A pessoa viver uma vida assim que você falava, nossa, é uma vida reta, você vai pegar o celular, as mensagens que trocava, os flertes que tinha ali com pessoas do sexo oposto, enfim, é uma loucura. Gente, tem história para mais de metro por aí. Então, eu ainda brinquei com a minha esposa esses dias, né? Eu disse a ela, olha, eu me esforço muito, Ivan, Elô, Miriam, eu me esforço muito para conseguir dar conta da minha vida. Que dirá ter uma vida dupla, né? Misericórdia. Como é que pode, né? Então, assim, diante de um mundo tão desacreditado, tão louco, né? Diante de uma sociedade completamente deteriorada, eu posso virar e falar, e aí nós vamos ter bons e maus exemplos em todas as posições. Nós vamos poder falar, olha, quer saber? Tá todo mundo com pendência, eu vou mais para a esbórnia, né? Ou, aquilo que eu até comentei com a minha esposa aqui esses dias, falou, olha, na nossa parte nós vamos fazer, eu vou seguir fazendo. Eu não sou perfeito, nunca fui. Mas, cara, é extremamente importante a gente buscar ser coerente com aquilo que a gente acredita. E se a gente não consegue, não tem problema nenhum em não conseguir ou se sentir impotente, fraco. O problema é agir como se não fosse e não reconhecer essa fraqueza e se abrir para Deus. Deus me ajuda. Tem coisa que eu tenho desafio para cumprir. Eu me sinto desafiado a cumprir, eu preciso da sua ajuda. E recorrer, né? E recorrer e se abrir para isso, para que Deus possa nos ensinar. A santificação é um processo, né? A gente vai passando por um processo, a gente vai dando um passo maior hoje, não tenha dúvida disso, mas eu preciso estar aberto para isso e não ser um hipócrita. Meu Deus, a gente tem aí lições de hipocrisia todos os dias. Então, mais importante do que ter Deus na boca e nos lábios é através da nossa vida mostrar a Deus.
é que as pessoas olhem para a nossa vida e enxerguem a Deus. Isso só vai acontecer, é uma escolha todo dia. Eu postei isso semana passada, né? Fidelidade. O cara, para ser fiel, ele tem de ser muito ousado, porque requer dele a mesma escolha todos os dias. E é desafiador. Mas, se nós desejarmos de verdade, de coração, e diante de Deus nos apresentarmos com essa motivação, Ele nos ajuda. Ele nos ensina. Ele nos ajuda a passar por esse processo e a gente vai dando um passo de cada vez. Então o livro não menciona Deus, mas você vê Deus a todo momento na história, e na vida das pessoas, e nos atos, e nas ações. Cara, sensacional. Sensacional. A segunda questão extremamente importante para mim, exatamente aí onde eu quero ler, o livro de Esther, ele nos mostra um momento muito desafiador ali para o povo judeu, não é? Porque eles estavam ali no reinado de Assuero, não é? E ali então, por intermédio de uma pessoa que era influente no reino, uma lei, uma lei chamada Pur, foi levantada, onde haveria um dia específico e todos os judeus que ali residiam poderiam ter as suas casas invadidas, os seus bens tomados e até mortos, sem que nada acontecesse com aqueles que fizessem isso, aqueles persas ali que fizessem isso, né? Então, que era o maior reino, inclusive, da época. E aí, nesse momento, toda uma outra história vai acontecendo em paralelo e Esther, então, alcança o posto de rainha, sem que ninguém soubesse que ela era judia. E aí, então, ela se acomoda dentro do palácio, e a mãe, e Mordecai, perdão, quando ele descobre a lei, quando ele toma conhecimento da lei, o que aconteceria nos próximos meses ali que viriam, os meses que passassem, havia uma data específica para isso, ele então recorre a Esther, fala: Esther, você é a rainha, você precisa interceder pelo seu povo. E no momento ela fica toda assim. Por quê? Porque ela não podia simplesmente entrar na presença do rei. Entrar na presença do rei e não ser aceita era um crime. E havia uma punição. A punição era a perda da vida, era a morte. Era a sentença de morte para quem se apresentasse diante do rei, sem ter sido convidado por ele, e a presença dessa pessoa não fosse aceita diante do rei. Essa pessoa iria para a morte. Havia uma característica muito legal, que era o seguinte: as leis feitas, elas não poderiam ser revogadas. Então alguém pode pensar assim: mas o rei tinha toda a autoridade, era só revogar a lei. Não. Uma vez a lei confirmada, selada com o anel do rei, a lei não podia ser revogada. Então, Esther já não era chamada mais na presença do rei há um bom tempo. O rei tinha várias concubinas e por aí vai, a rainha era Esther, mas enfim, era uma outra cultura, uma outra época, tudo aquilo era normal para aquele povo. E Esther há muito tempo não era chamada diante do rei. E ela então fica tomada pelo medo. Mas se eu for diante do rei e não for aceito, eu vou perder a minha vida para interceder por vocês? E aí Mordecai vai lá e dá uma cutucada pesada nela. E disse assim: não imagines você, que pelo fato de você estar aí no palácio, que nenhum mal vai alcançar você, você faz parte desse povo. Então, você vai ser morta, não é? Em algum momento vão descobrir que você faz parte desse povo e essa sentença vai cair sobre você também. Então, Esther, quem sabe não foi para um momento desse que você foi levantada. E aí ela toma um choque e ela vai dizer então, no versículo 16, no capítulo de número 4, ela manda um recado para Mordecai dizendo assim: vá, reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã, orem e jejuem por mim. Não comam nada, não bebam nada, por dia e noite. Da mesma maneira também, eu e as minhas criadas vamos jejuar aqui no palácio. E assim eu vou à presença do rei. Eu vou adiante do rei. E se perecer, pereci.
Se morrer, morri. Eu vou me expor, eu vou dar minha cara, eu vou fazer a minha parte. Orem aí, intercedam por mim. Eu vou fazer a minha parte. Se perecer, pereci. Se der errado, deu. Mas eu não vou viver uma vida omissa. Eu não vou viver uma vida passiva. Eu vou fazer algo nesta direção. Eu vou me expor. Eu não vou ficar com segredinho. Eu vou me expor. Cara, isso é lindo. É lindo porque eu entendi que se você não se expõe, o diabo te expõe. E era exatamente isso que Mordecai estava dizendo a Esther. Não pense que se você ficar aí, muqueada no palácio, que não vão descobrir que você é judia, essa sentença não vai te alcançar. Vai te alcançar sim, viu? Fica ligado aí, porque vai te alcançar. Se você não se expor, o inimigo vai te expor. Por quê? Porque não existe nada em oculto que não será revelado. Então, Esther, o melhor caminho é você se revelar. O melhor caminho é você se expor. Então, vá lá e se exponha. E ela diz, se eu perecer, pereci. Se perecer, pereci. Se morrer, morri. Se der ruim, deu ruim. Mas eu vou fazer o que é certo. Mas eu não vou ficar de segredinho. Mas eu não vou ter nada oculto dentro de mim. Mas eu não vou ficar jogando nada para debaixo do tapete. Mas eu não vou ficar escondido. Mas eu não vou ficar escorada em uma mentira. Eu vou me expor. E, gente, é tão importante a gente se expor. A Bíblia diz que é importante que nós venhamos a compartilhar uns com os outros as nossas fraquezas, as nossas falhas, que nós venhamos a compartilhar o nosso pecado um com o outro, que nós possamos orar uns pelos outros, entende? Que nós possamos compartilhar um com os outros. Então um ambiente como esse aqui é um ambiente que tem que ser um ambiente seguro, de cristãos maduros, que ouvem a dificuldade do irmão, a falha dele, o pecado dele, e não o acusam e não o matam, mas o acolhem, que o ajudem a orar, que o ajudem a vencer, porque a Bíblia vai dizer que é melhor serem dois no caminho do que um, porque um quando estiver fraco e cair, o outro vem e levanta. Mas eu não sei o que aconteceu no nosso meio, muitas vezes, que virou uma coisa, a pessoa contava alguma coisa para alguém na igreja para orar, virava motivo de fofoca, abria a vida do outro na igreja, nas redes sociais, para quem não devia. O que é isso? O que é isso? A gente se reúne para abrir o coração, para rasgar o coração, para compartilhar os desafios, as dificuldades. Um texto fora de contexto vira pretexto para mentira, para um monte de coisa, para fofoca. Então, a gente precisa se expor mesmo. Fala, preciso da oração de vocês. E o outro não me julgar, e o outro ser maduro, e o outro falar, é verdade, eu vou expor a mim também. E a gente tem um ambiente confiável para isso, e um orar pelo outro, e um guerrear pelo outro, e um ajudar o outro. A gente precisa disso mesmo. E não julgar o outro. Não é? Imagina, ver o pastor aqui e falar, gente, eu preciso de oração. Nossa, aquele pastor lá, o cara precisa de oração, velho. O cara tinha que ser o Superman. Ele não tinha que enfrentar guerra nenhuma. Olha, eu vou dizer a você, não existe o super-homem. Todos nós enfrentamos guerras. A diferença está na idade, que vai significar experiência para alguns, em alguns assuntos, ou em momentos diferentes, em guerras diferentes. Eu posso já ter passado por algumas guerras que a Elô e o Ivan não passaram, mas certamente eu não passei por outras que eles passaram. E naquelas que eles passaram e venceram, eles têm autoridade, eles têm a experiência para me ajudar e eu para ajudar a eles, não é? Quem sou eu aqui? Eu sou um facilitador, sou um pastor que já vivo há muito tempo, desde os meus 14 anos no meio do evangelho, desde os 15 anos frequentando reunião de conselho de pastores, eu posso ser um facilitador, mas também não sou infalível.
E a gente tem que ter maturidade para isso, não é? Então veja, nós precisamos nos expor. Se nós não nos expusermos, nós vamos começar a dar brechas para que o diabo nos exponha, para que o nosso inimigo nos exponha. Então eu quero incentivar você hoje a 3 coisas. A primeira, a você não falar de Deus, mas você demonstrar Deus através da sua vida, das suas ações, das suas palavras, das suas atitudes. Como é que é isso, pastor? Simples, eu vou fazer uma postagem. Eu me pergunto, no meu lugar, Jesus postaria isso? Pronto, olha que coisa maravilhosa, já resolve, já evita muita coisa, não é? Isso que eu vou fazer é lícito, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito, pode ser que seja lícito, mas me convém? Edifica? Não, então, cara, tudo que é bom, perfeito, agradável, de boa procedência, tudo que é maravilhoso, é lindo, isso ocupe o vosso pensamento. É de boa procedência? Não é? Então não deve ocupar o nosso pensamento. Nós temos que guerrear para ocupar o nosso pensamento com outra coisa. Então a questão é, você expor a Deus através da sua vida, das suas ações, das suas atitudes. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu tenho dificuldade. Pastor, eu tenho desafios. Ótimo. Eu estou aqui para te ajudar e esse irmão também está aqui para te ajudar. A gente vai construir esse caminho. E demonstrar Deus através das nossas ações, das nossas atitudes. Segundo, não ter pendências nenhuma. Não ter pendências nenhuma. Ser verdadeiro. Então, a gente precisa viver sem pendência, sem vida dupla, se expondo mesmo. Claro, vamos crescer nesse entendimento entre nós, cristãos, desse grupo, e vamos ter liberdade de compartilhar um com o outro. E a terceira e última coisa, que é o mais extraordinário, e é por isso que eu toquei no assunto de que a lei não podia ser mudada, é que uma vez promulgada a lei do puro, ela não podia ser revogada. E agora? Como é que pode? Como é que não vai matar mais os judeus? Essa lei não pode voltar mais atrás. Então agora nós vamos fazer uma outra lei, que é o Purim. O Purim, o que é o Purim? O Purim é uma nova lei, selada com o anel do rei, que vai dizer agora que o judeu tem o direito de lutar, de se defender de qualquer ataque. Então, foi dado a eles o direito de lutar. Foi dado a ele o direito de guerrear, de reagir. Então, você tem o direito de lutar pelas promessas, por aquilo que Deus tem para a tua vida. Não entregue a tua família à toa, de graça, de mão beijada. Você tem o direito de lutar, você tem o direito de guerrear. Você tem o direito de lutar pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos. Você tem o direito mesmo de dar um murro na mesa e falar: o mundo espiritual não vai roubar os meus filhos. O mal não vai roubar os meus filhos. Essa situação vai mudar. Deus não me deu filhos para calamidade. Eu vou vencer. Então assim, gente, Deus te deu uma família. Não abra mão dela não. Você tem o direito de lutar. Vai para cima, esse casamento é teu. O macho aí pode não ser perfeito, mas a tua oração, teu posicionamento, tua perseverança vai endireitar esse pau que parece torto aí. A sua perseverança vai endireitar a tua casa, a tua família. Às vezes é legalidade que a gente deu. A tua mulher pode não ser perfeita, mas a tua oração, a tua fidelidade, teu posicionamento vai aperfeiçoar esse vaso aí. Em nome de Jesus. É nisso que eu creio. Amém, minha gente? Vamos para cima. Não, guerra. Guerra e sem pendência. Confessa mesmo os teus pecados. Procura alguém de confiança. Se quiser aqui, eis-me aqui, a gente faz uma reunião online, só eu e você. Sabe? Se não quiser também é tranquilo, você não é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada dentro do reino de Deus. Deus nunca falou você tem que. Deus sempre mostrava os dois lados. Esse aqui é o caminho que vai dar a bênção, esse aqui é o caminho que vai dar a maldição. O caminho que vai dar a bênção, esse aqui é o caminho que vai dar a maldição, esse aqui você escolhe. Deus nunca disse você tem que. Então ninguém tem que nada. Se por entendimento, por compreensão de princípio, você entender e desejar e tomar essa decisão, eis-me aqui, eu te atendo, a gente faz
uma reunião online aí, nesse momento, só eu e você, a gente abre o coração, confessa mesmo o pecado um pro outro, pede oração, abre o coração e vamos lá. Deus vai mudar a nossa história em nome de Jesus. Deus vai mudar a nossa história em nome de Jesus. Amém?